E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a disciplina de Física Geral 2 com o capítulo sobre gravitação. Esse capítulo eu dividi a apresentação dele em três partes. Eu acredito que dessa forma não vai ficar muito pesado para que vocês possam assistir ah, no momento em que estiverem confortáveis para estudar, né? E é o seguinte, esse capítulo, ele é denso, ele tem uma densidade de conhecimento considerável. A aula que eu estou gravando não exime vocês de lerem o capítulo como um todo. O professor pincelou os pontos essenciais, mais fundamentais do capítulo, mas o devido aprofundamento por parte de vocês, licenciandos em física, a busca de vocês pelo conhecimento um pouco mais aprofundado se faz necessário por meio da leitura. Vocês leem todo o capítulo e, em caso de dúvidas, poste lá no Moodle. Tudo bem? Então vamos começar? Então, o primeiro estudo que nós teremos aqui é a chamada Lei de Kepler. Opa, voltei sem querer aqui. Deixa eu pegar aqui o laser. Tá aqui. Primeira lei de Kepler. O que é essa primeira lei? Ela é uma lei empírica. O que é que significa dizer que é uma lei empírica? É uma lei que foi estabelecida a partir de dados coletados, tá? Ela não é uma lei que vem de teorias. Tá? Ela nasceu numa base de dados, tá? Se eu não me engano, esses dados foram coletados por Tycho Brahe e quem fez o devido estudo e formulou essa lei foi Kepler. Então, essa primeira lei, também conhecida como Lei das Órbitas, diz assim: todos os planetas se movem em órbitas elípticas, estando o Sol em um dos seus focos. Temos aqui uma ilustração. Esse pontilhado aqui representa matematicamente uma elipse. É característica das elipses ter dois focos, dois centros, né? Diferente do círculo. O círculo só tem um centro ali, né? Perdão, acho que o centro da elipse é aqui, mas o fato é, o círculo teria um foco, né? Aqui no caso da elipse, nós temos dois focos, o foco um e o foco 2. Em um desses focos estará o corpo de maior massa. No caso aqui da ilustração, vamos considerar que no foco um esteja o Sol e no foco 2 não tenha nada. É um foco vazio, tá? Não tem nada aqui no foco 2. E sobre o tracejado, na elipse, nós temos um planeta. Pode ser o planeta Terra, pode ser Mercúrio, pode ser Vênus. Temos um planeta, certo? Observe que a distância do planeta até o Sol, essa distância aqui, varia conforme o planeta se move em sua órbita. Quando o planeta ocupa esse ponto aqui, de tal modo que a distância desse ponto até o Sol é a distância mínima ao longo da trajetória, dizemos que o planeta encontra-se no periélio. Tá? Essa posição aqui ela é chamada de periélio.
Continuando a trajetória na elipse, quando o planeta estiver nesse ponto, que é o ponto mais distante, você tem a distância máxima. Esse ponto aqui recebe o nome de afélio. Para que vocês não confundam um nome com o outro, você pode pensar o seguinte: periélio está mais perto, afélio está mais afastado, beleza? É importante que nós tenhamos em mente aqui que, embora o exemplo ilustre o Sol como estando em um dos focos e um planeta na trajetória elíptica, isso vale também se você tiver, por exemplo, o planeta Terra em um dos focos e a Lua, um satélite natural, sendo o corpo que descreve trajetória elíptica. Você poderia ter também um outro corpo, como um satélite artificial, a estação, a Estação Espacial Internacional, por exemplo, ou qualquer outro exemplo de satélite artificial. Beleza? Então, continuando, vamos aqui entender o conceito de raio médio. O raio médio da órbita do planeta nós vamos chamar de R médio. É a média aritmética entre as duas distâncias ao centro do Sol. Quais são essas duas distâncias? Periélio e afélio. Ou, o que equivale a dizer, é o valor do semi-eixo maior da elipse, que nós vamos chamar de A. Antes de deixar claro quem é esse A, eu quero que vocês entendam a ideia de raio médio. Você tem nessa ilustração aqui o Sol e aqui no periélio seria onde está o, o planeta. Se você considerar esse ponto vermelho aqui, que é onde está o laser no PowerPoint do professor, como sendo o centro de um círculo, a periferia de um círculo, né, passando pelo Sol, fará com que essa distância aqui seja o seu raio, né? Então aqui você tem o raio de um círculo. Vou fazer diferente. Eu vou jogar aqui para nossa mesa. O professor vai tentar ilustrar aqui uma elipse, tá? Mas deixa eu ver se eu tenho pronto aqui. Não formas. Não vou ter, mas eu acho que tem como dar um jeito. Espera aí. Aí, beleza. Tá aqui. Então tá. Então você vai ter aqui onde estaria o Sol, né? E aqui em verde onde estaria o planeta. Eu vou colocar aqui a circunferência bem ali e eu vou mexer de tal modo que aqui, ó, eu tenho ali o meu a minha circunferência, onde essa distância aqui, tá? É a distância mínima. Isso quando o planeta, o corpo celeste, que seja, está na posição do periélio. Quando o corpo estiver na posição de afélio, opa, eu troquei a cor. Quando estiver na posição de afélio, você vai lá e vai ter aqui agora um outro um outro círculo, né, de raio obviamente maior, tá? Eu não sei se está exatamente ali no centro, mas dá para entender, né? Então agora essa distância aqui, ó,
é a distância máxima, beleza? Então, nós queremos descobrir qual é o valor do raio médio. O raio médio é um valor que vai estar aqui no meio, ó, né? O raio médio seria equivalente a essa distância que eu estou pintando em azul aqui, ó. Essa distância aqui, né, é o equivalente ao raio médio. Esse raio médio, ele é a soma da distância mínima da distância mínima com a distância, opa, com a distância máxima com a distância máxima, deixa eu colocar de volta aqui, dividido por 2. Beleza? Então, isso aí é o raio médio da nossa elipse. Eu acredito, quero acreditar que esteja claro a ideia de raio médio. Um ponto que o professor deixou passar é com relação ao nome que se dá aqui no periélio e no afélio. Esse hélio, ao final de periélio e ao final de afélio, diz respeito ao Sol. Se porventura em um dos focos estiver o nosso planeta e a Lua estiver orbitando aqui em sua elipse, ou qualquer outro satélite, aí no caso será artificial, claro, no lugar do periélio, nós diremos perigeu. E no lugar do afélio, apogeu, tá? São outros dois nomes aí que podem aparecer. No entanto, você pode manter a ideia de perto, perigeu, afastado, apogeu, tá bom? Então, seguindo em diante. Vamos falar aqui do raio médio ser igual ao semi-eixo maior da elipse. Se nós pegarmos aqui o ponto A e o ponto B de uma elipse, esses dois pontos são os pontos ah, que estão diametralmente opostos. A distância de um até outro é chamado de eixo maior da elipse. Se você pegar esses outros dois pontos aqui, ó, na vertical, esse aqui em cima e esse aqui embaixo, eles são diametralmente opostos ali na elipse. Esse será o eixo menor da elipse. Então, toda elipse tem o seu eixo maior e os focos estão em cima desse eixo maior e um eixo menor. Chamaremos a metade desses eixos de semi-eixo. Então, nós teremos o semi-eixo maior e o semi-eixo menor. Se nós voltarmos no desenho que o professor fez, eu quero acreditar que vocês conseguem identificar essa distância aqui como sendo o semi-eixo maior, né? Que tem um valor A. Então, o valor A é metade do eixo maior. Metade do eixo maior chamaremos de semi-eixo maior. Tudo bem? E ali, né, aqui nesse ponto aqui é o centro da elipse, tá? Então, o centro da elipse é uma coisa e os focos da elipse são outra coisa. Se você tiver que lidar com uma circunferência, aí passa a ser a mesma coisa, foco e centro, tá? Partindo
do conceito aqui que nós estamos apresentando de elipse, tá certo? Não vamos confundir com o centro da curvatura se a gente pensar em espelhos esféricos, tá? É, os focos aqui vão recair sobre o centro, beleza? Então, continuando, as órbitas dos planetas não são elipses muito alongadas, como sugerem as figuras que nós estamos utilizando e que com certeza vocês vão encontrar aí em exercícios na internet. Não são muito alongadas. Na realidade, as órbitas são quase circunferências. Olha só, são quase, tá? Não são circunferências. O elemento geométrico que diferencia uma circunferência de uma elipse é a excentricidade, representado pela letra E. A distância de cada foco da elipse até seu centro, o cruzamento dos eixos, é igual a E vezes A, sendo E um número adimensional com valor positivo entre 0 e 1, tá? Sempre que for uma elipse, e A, o raio médio da órbita, o que equivale a dizer semi-eixo maior. Vamos lá para o nosso quadro? Então, aqui, ó, o professor vai copiar isso daqui e vai jogar em uma nova tela. Opa, bom, beleza. Vamos aqui colocar uma nova tela para explicar. Infelizmente, coisas aqui ficaram duplicadas. E aí fica chato. Isso aqui depois eu disponibilizo para vocês. Beleza. Aqui ainda. Tá, acho que ficou certo. Não, não ficou certo, né? Não veio tudo. Pronto. Eita, nossa. Pronto, acho que agora vai. Então vamos lá. Você tem aqui, já usei tantas cores, eu vou tentar utilizar aqui o verde. Você tem aqui um dos focos e aqui você tem o chamado centro da elipse, tá? Essa distância, essa distância, eu vou chamar aqui vou chamar de D, tá? Ela é igual ao produto da excentricidade da elipse pelo seu raio médio ou semi-eixo maior. Talvez aqui, dessa forma, fique mais claro para vocês o que é a tal da excentricidade. A excentricidade é a distância do centro da elipse até qualquer um dos seus focos. Se essa distância, se essa distância diminui,
a excentricidade diminui. Eu quero que você se convença que quando essa distância aqui é zero, a excentricidade também é zero. Aí, nessa situação particular, a sua elipse não é mais uma elipse, e sim uma circunferência. Beleza? Imagino que a ideia de excentricidade tenha ficado claro. Se não ficou claro, vocês me enviem a pergunta lá no nosso Moodle, tá bom? Seguindo adiante. Aqui eu tenho uma ilustração que eu achei bastante interessante e reflitam sobre o seguinte: como é que eu desenho uma elipse no papel? Eu posso fazer assim: eu posso pegar um barbante, fixar o barbante em um ponto e deixar o barbante um pouquinho frouxo e fixar uma outra parte do barbante em outro ponto. Mantendo o barbante fixo nesses dois pontos, e aí esses dois pontos são o nosso foco, se eu deixar esticado o barbante pela ponta de uma caneta ou pela ponta de um lápis e mexer a ponta do lápis ou da caneta de modo que o barbante fique sempre esticado, eu desenho uma elipse. Sendo assim, eu imagino que fique claro para vocês que a soma da distância do foco até o corpo celeste que descreve aí a elipse, até voltar no outro foco, essa soma aqui, ela é constante, tá? Essa soma será constante, é um valor constante. É por isso que eu acho legal essa ilustração, beleza? A distância aqui de qualquer um dos focos até o centro da elipse é o produto da excentricidade pelo semi-eixo maior, né? Aqui está ilustrado o, os dois semi-eixos maiores, a soma deles é o eixo maior, claro, né? E eu acho que é isso, tá? Então fica aí a explicação da primeira lei de Kepler. Vamos para a segunda lei? O que diz a segunda lei de Kepler? Diz assim: o raio vetor-posição que une o Sol a qualquer planeta descreve áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Vamos lá, vamos interpretar isso daqui. Considere aqui o Sol e um determinado planeta na posição que eu vou chamar de posição RA, né? A posição A. R é o vetor posição, beleza? Então, tendo como referencial um dos focos, né? Ou melhor, o foco que tem ali o Sol, o planeta vai ocupar ali uma posição RA no instante T, que eu vou chamar de TA, porque é o ponto A. Passado um intervalo de tempo que eu vou chamar de delta T1, a minha nova posição é a posição RB. O corpo vai ocupar a posição B no instante TB. Acontece que, se nós calcularmos essa área aqui, ó, achurada, que nós vamos chamar de A1, a segunda lei de Kepler vai me relacionar essa área com uma outra. E qual é essa outra área? Essa outra área é: você tem agora, sei lá, 6 meses depois, né? O planeta
6 meses, pensando no caso do planeta Terra. Você tem lá o planeta ocupando a posição C, então o vetor posição é RC, e está lá no instante TC. Passado o intervalo de tempo T2, né, o corpo, planeta, vai estar na posição D, tendo ali um raio vetor posição RD. Isso no instante TD. Esse vetor ele varre uma área A2. Essa área 2 foi percorrida no intervalo de tempo ΔT2. Agora, olha só. Se e somente se ΔT2 é igual a ΔT1, a área 2 é igual à área 1. Beleza? Então, isso é condição, hein, gente? O intervalo de tempo TD menos TC tem que ser igual a TB menos TA. Lembra, né? Delta T. Então, instante final menos instante inicial. Essas duas áreas serão iguais se os intervalos de tempo forem iguais. Continuando. A velocidade com que um planeta circula o Sol não é igual em todos os pontos da órbita. Ora, eu acho que isso aqui é claro, pensando nessa ilustração, né? Se você pensar na periferia da elipse, quando o planeta estava aqui na, nas proximidades do periélio, ele percorreu uma distância maior, isso na periferia da elipse, tá? Do que quando ele estava na região do afélio. Dada as diferentes distâncias aqui, né? Você pode ter uma, uma trajetória aqui, um percurso aqui na periferia menor e a área ainda assim será igual, porque aqui você tem é mais perto e mais rápido, aqui é mais longe e mais lento, de tal modo que a 1 e a 2 sejam iguais, tá? Então eu acho que isso aqui é algo que deveria estar implícito já para vocês quando eu expliquei isso, tá? Vocês já deveriam ter tido esse raciocínio. Então, sendo maior quando o planeta está mais próximo do Sol, periélio, e menor quando está mais distante, o afélio. Portanto, aí que entra o destaque. A velocidade de translação dos planetas é variável. A velocidade não é constante. Do afélio para o periélio, o movimento ele é acelerado. Ele vai ganhar velocidade. E do periélio para o afélio, o movimento é retardado, a velocidade vai diminuir. E olha só, vamos lá. O planeta sai do afélio e vai para o periélio. Nesse trecho, você tem uma força de atração entre os dois corpos celestes. Mais adiante, nós vamos discutir essa força. Essa força, você pode decompor o vetor em uma componente tangencial à trajetória elíptica. Em função disso, você percebe que a orientação da velocidade, quando o planeta se move do afélio para o periélio, e a orientação da componente tangencial à elipse dessa força atrativa são iguais. A direção e o sentido são iguais, portanto, a orientação desses dois vetores é igual. Opa, se você tem uma força sobre um corpo é, que tem a mesma orientação da velocidade desse corpo, esse corpo vai acelerar. Agora, quando o planeta se move do periélio para o afélio,
Aí a coisa já é diferente. Você continua tendo a força de atração entre os dois corpos celestes. No entanto, olha, o vetor velocidade, que é sempre tangente à, à trajetória elíptica, aponta em uma determinada orientação e aquela mesma componente tangencial da força, que é a mesma, tá? Aqui F1 e F2, a, a, é só para diferenciar os pontos na trajetória, tá? Mas a causa dessas forças é a mesma, é a lei da gravitação que nós veremos adiante. A tangente dessa força aqui na trajetória elíptica, ela tem uma orientação oposta da velocidade. Então você tem o corpo indo para um lado e a força contrária. Portanto, a velocidade tem que diminuir. Nós já vimos antes, no estudo da segunda lei de Newton, que força e aceleração são coisas que não se separam, né? Se você tem força, você tem aceleração. Se você tem aceleração, você tem variação de velocidade. Então, aqui essa força faz com que a variação da velocidade v2 seja negativa. E aqui, na posição 1, você tem que essa força fará com que a aceleração seja positiva, porque a velocidade vai aumentar. Perfeito? Tá claro? Seguindo adiante. Aqui será colocado para vocês uma questãozinha para que vocês pensem um pouco. O que diz essa primeira questão? Em seu periélio, ou seja, na posição em que o corpo celeste está mais próximo do Sol, o planeta Mercúrio está a 4,60 vezes 10 a sétima quilômetros do Sol. No seu afélio, na posição mais distante, encontra-se a 6,99 vezes 10 a sétima quilômetros do Sol, obviamente. E sua velocidade orbital, lá no afélio, é de 14,0 vezes 10 a quarta quilômetros por hora. Qual será a sua velocidade orbital no periélio? Professor, como é que eu faço isso? Tá, primeiro eu vou fazer aqui uma sugestão. Você vai fazer uso do princípio de conservação do momento angular como constante do movimento. Quando nós estudamos mecânica, nós estudamos quantidade de movimento ou momento linear. Geralmente, quantidade de movimento a gente reserva ali para o ensino médio. No ensino superior, a gente fala em momento linear. O que era o momento linear? Era o produto da massa pela velocidade de um corpo. Aí você calculava a quantidade de movimento ou momento linear daquele corpo, certo? Agora, quando nós falarmos em rotação, existem conceitos análogos. Quando você pega a massa, um corpo que tem muita massa, como é o exemplo de uma bola de boliche, e você tenta dar movimento a essa bola, você tem uma dificuldade maior do que se fosse uma bola de vôlei. Por quê? Quanto maior é a massa de um corpo, maior a sua inércia. De tal modo que a massa é uma medida da inércia de um corpo. Se nós pensarmos na rotação, tá? Ou na translação desse corpo ao redor de um determinado eixo, aí nós vamos substituir o conceito de massa pelo conceito de momento de inércia. Existe um conceito que expressa o quão fácil ou quão difícil é rotar
rotacionar, girar um corpo. Eu quero que vocês imaginem que a caneta do professor é um martelo. E aqui na ponta estaria a cabeça do martelo. O cabo é feito de madeira. A madeira tem uma densidade menor do que a cabeça que é de ferro, por exemplo. Né? O que acontece? Se você segurar no, na extremidade máxima aqui da madeira e tentar girar o martelo, você vai sentir uma determinada dificuldade de fazer com que a cabeça aqui gire. Você vai estar girando o corpo, né? Vai estar girando o martelo e você vai sentir uma certa dificuldade. Agora, se você segurar na cabeça do martelo, que é onde existe uma maior concentração de massa, e tentar girar, você vai sentir uma facilidade em girar o martelo. Então, se no caso da translação você tirar o corpo de um lugar e colocar em outro, a massa é uma medida da dificuldade de você fazer isso. No caso da rotação, é o momento de inércia que vai te expressar o quão fácil, o quão difícil é girar o corpo. E como é que nós expressamos o momento de inércia? Vou pegar aqui mais um slide. Vou fazer um paralelo aqui, tá? Você tem lá quantidade de movimento linear, massa vezes velocidade. Agora, na rotação, você vai ter o momento angular igual a, já vou antecipar aqui, tá? É o momento de inércia I vezes a velocidade angular. A velocidade angular é a velocidade de rotação ali, certo? Esse momento de inércia I, ele é igual para um determinado corpo como sendo o somatório de cada elemento de massa desse corpo multiplicado pela distância desse elemento de massa ao quadrado até o eixo de rotação. Então, se você tem... Vamos supor que eu vou girar essa caneta aqui, tá? E eu quero que você imagine, que aqui existe um elemento de massa M e que toda a estrutura da caneta aqui tem uma massa desprezível. A ideia é que você tenha um elemento de massa aqui rotacionando ao redor do eixo de rotação aqui. Esquece que existe a estrutura da caneta. A estrutura da caneta aqui é só para manter o elemento de massa M à mesma distância do eixo de rotação. Tá? Então, esse elemento de massa M vai fazer esse movimento aqui, certo? O momento de inércia desse sistema, como eu estou idealizando com vocês, é o produto da massa do elemento de massa que está aqui, né, em quilograma, no SI, pela distância ao quadrado do eixo de rotação. Então, se aqui, sei lá, tem 15 centímetros, né, você passa isso para metro, você tem 0,15. Então, você teria a massa que está aqui vezes 0,15 ao quadrado. Você tem um momento de inércia, beleza? Então, voltando aqui na nossa lousa, você vai pensar da seguinte forma para resolver esse exercício. Você vai ter o momento angular igual. Como você tem um planeta, um corpo, que você vai considerar como sendo uma partícula, girando ao redor do Sol, você vai ter aqui a massa do planeta. Eu tô resolvendo, eu não queria resolver agora. Eu quero que vocês pensem ainda. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou só explicar mais um detalhe aqui, que é o seguinte. O momento angular do sistema vai se conservar.
tá? Só para encaminhar vocês para a solução. O momento angular do sistema, quando o planeta está no periélio, é igual ao momento angular quando está no afélio. Como você vai considerar o planeta sendo um ponto, o único ponto, esse somatório aqui não vai fazer qualquer sentido. Por quê? Porque é apenas um elemento de massa. Então você não vai ter que somar nada. Vou até apagar isso aqui, tá? Vou apagar isso aqui. E você vai considerar o momento de inércia do planeta como sendo a massa do planeta vezes a distância do planeta até o eixo de rotação ao quadrado. E você deve resgatar aí dos seus conhecimentos de rotação que existe uma relação entre a velocidade v do planeta e a velocidade angular do planeta, né? É ômega r. Então você tem isso daqui, ó, o momento de inércia e a relação entre ômega e v. Por que que o professor já está colocando aqui uma relação entre ômega e v? Simples, porque no seu problema te é fornecido a velocidade orbital, te é fornecido o valor de v e não o valor de ômega, tá bom? Então, o que que eu quero que você faça? Eu quero que você tente responder ao problema e em seguida retome a aula para você ver a solução. Combinado? Te aguardo no próximo vídeo.